Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar no livro 2 Reis, capítulo 20, os primeiros versículos, quando nos fala de uma experiência de um rei chamado Ezequias, doente, uma doença de morte, e ele recebe o profeta Isaías. E esse profeta tinha um recado da parte de Deus àquele homem, o rei Ezequias. O que nos diz a palavra? Capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de ti lembrar do que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Como é bom nós termos a certeza de que Deus está bem presente em nossas vidas. Olha a experiência desse rei. Ele, acometido de uma enfermidade, provavelmente um câncer, alguma coisa assim, era um tumor, chagas, e o Senhor Deus manda o profeta falar com ele: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer para este mundo. Coloque em ordem, vê o que é que está faltando aí, Ezequias, na sua vida. É interessante porque Ezequias, na hora que ele ouve a revelação da parte do profeta Isaías, ele começa a testemunhar, e as palavras dele foram verdadeiras, irmãos. Olha o que ele diz para Deus: Senhor, andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Andar num caminho reto é você se definir na sua vida. É você em todos os campos da sua vida, seja em um casamento, seja no trabalho, seja na sua vida sentimental, seja em todos os campos, você ter o caminho definido. Não pender nem para a direita e nem para a esquerda. Isso diante de Deus e também dos homens, como foi aqui o rei Ezequias. Ele também diz: olha, o meu coração era perfeito diante de ti. Meus irmãos, vamos meditar. O que é ter um coração perfeito? O que é ter uma área, um órgão do seu corpo, onde o próprio Senhor Jesus chegou a dizer que é uma das áreas mais visitadas pelo diabo, pelas coisas desta vida, que é o coração do homem. Jesus, uma vez, ele disse isso, que muitas vezes aquilo que o coração está cheio é aquilo que o homem faz no seu dia a dia. Mas o coração desse rei aqui era um coração perfeito, um coração agradável a Deus. Era o tipo do coração em que ele certamente um dia ouviu a voz do Senhor, e o Senhor habitou no seu coração, fazendo do coração dele morada permanente, e ele fazendo de Deus o centro de tudo e de todas as coisas. Coração perfeito, meus irmãos, é um coração quebrantado, é aquele coração humilde, o coração que está sempre carente diante de Deus. É o coração perfeito, é aquele coração muitas vezes em que não há espaço para as obras da carne.
Não há espaço para as obras infrutuosas, vamos dizer assim. E o que são as obras que diante de Deus não há fruto algum que venha agradar a Deus? No livro de Gálatas, no capítulo 5:16, vocês vão meditar em as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha como o profeta aqui, agora já outro servo de Deus, ele enumera aquilo que não pode, não deve estar em nossos corações. O desejo da prostituição, da impureza, da lascívia, a idolatria. Quantos que nesta hora estão idolatrando tantas coisas? Às vezes as pessoas, crentes até, acham que o idólatra é se prostrar muitas vezes diante de uma imagem, é muitas vezes adorar uma criatura e não seu Criador. Olha, deixa eu te falar algo a mais. Cuidado, porque os seus prazeres, as suas vaidades, cuidado que até aquilo que você acha que é bom para a sua vida pode ser algo que te leve a ser um idólatra daquilo ali. Os vícios, que até para a sociedade são legais, podem não ser, pode ser uma espécie de idolatria na sua vida. A lascívia, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, as emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Quantos nessa hora que não querem se pautar, ter o entendimento da palavra de Deus? Jesus disse um dia para o seu povo: esse povo erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Você quer conhecer tanta coisa, tanta filosofia de vida, tanta coisa que naquilo não se vê Deus, mas você não quer conhecer a palavra. E aí você passa a ter na sua vida, em seu coração, heresias. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, meus irmãos, que os tais que fazem e praticam não vão herdar o reino dos céus. É o que diz a palavra de Deus. Mas o coração perfeito é aquele que identifica as qualidades do fruto do Espírito. É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantos que precisam entender de que o amor de Deus, ele é demonstrado na prática e não nas inumeráveis leituras, liturgias, algo que você faz por um momento ali e fica muito que abstrato, fica uma coisa muito que impegável. Quando você vai demonstrar o amor pela obra que Deus determinou a todos nós aqui nessa terra, que é fazer o bem às pessoas, fazer o bem ao mais pobre, ajudar o mais necessitado, diante das dificuldades você ter o domínio próprio, você ser longânimo diante de Deus e dos homens. Este é o coração perfeito diante de Deus. E Ezequias tinha esse coração. Enfim, ele chega e diz: eu andei em verdade. Um dia perguntaram para Jesus o que era verdade, e ele se identificou e disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Você quer crer na verdade, quer andar na verdade, crer em Cristo Jesus como Salvador da sua vida, como aquele que sem pecado teve que morrer e levou sobre si todos os nossos pecados. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra que veio a Ezequias dizendo: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer, essa mesma palavra é dada a nós aqui nesse momento. Põe em ordem a tua casa, vê o que é que está, onde é que a coisa não está bem arrumada. Põe em ordem a tua casa. E você pode até virar para mim e dizer: mas meu irmão, eu ando sim, eu ordeno, eu faço, eu sou perfeito naquilo, nisso, pago, compro, mas eu tenho minhas responsabilidades. Eu vou dizer uma coisa para você
Pôr em ordem a casa não é só você cumprir as leis morais, não. Isso é um dever nosso. Lembra da passagem do rico? Quando ele disse, olha, a alma folga, descansa, porque os celeiros estão cheios, bebe, folga. E a palavra para aquele homem foi, essa noite pedirei a tua alma. Ao que tu tens a oferecer, para quem será a tua alma? Meus irmãos, pôr em ordem a casa é deixar com que o Senhor Jesus venha habitar nela. Pôr em ordem a casa é abrir o coração e deixar Jesus guiar os seus passos, definir sua vida, não só nessa vida, mas muito mais na vida vindoura, na vida eterna. Ezequias precisava de fazer algumas coisas. Ele era um homem de oração. Em outros momentos ele orava sempre ao Senhor e o Senhor o respondia. Ele sabia que Deus Todo-Poderoso, Jeová, ele era rei dos reinos da terra, era ele que fez os céus, fez a terra, fez tudo. Ezequias sabia disso. Nas orações dele a gente sempre ouvia ele magnificar a Deus desta forma. Mas pôr em ordem a casa, para nós, nos nossos dias, é deixar o Espírito Santo nos mover, é ter temor quando nós olhamos para este mundo, quando seja para nós oferecido algo, alguma coisa prazeroso para esta vida, mas não deixa com que o nosso coração não venha a ser um coração perfeito, não venhamos ser retos diante de Deus, não venhamos professar a verdade. Deixa Jesus habitar na sua vida, abre o seu coração e Ele vai curar a maior enfermidade que há na vida do ser humano, que tem levado o homem à morte e o muito pior, uma morte eterna, que nós chamamos de morrer e ir para o inferno. Deixa Jesus habitar na sua vida para Ele te curar sua alma. Sabe quando que Jesus cura? É quando Ele nos perdoa, quando nós confessamos, quando nós nos quebrantamos, quando nós dizemos para Ele, Senhor, eu sou carente de Ti, habita na minha vida. Ele vai prolongar os seus dias. De Ezequias aqui nessa terra, foram 15 anos a mais para ele colocar em ordem o reino, a família, tudo ali. E foram muitas bênçãos que Deus deu a Ezequias. Para nós, é vida eterna, meus irmãos, não morre. O grande segredo do cristão, do crente, do servo de Deus, do discípulo de Jesus, o grande segredo é que ele não teme mais a morte. Foi o último inimigo a ser vencido. E Jesus venceu a morte na cruz. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que o Senhor venha fazer morada na sua vida. E o nome dele venha a ser glorificado em tudo aquilo que você fizer. Oremos agora. Eterno Deus, Pai de amor, de misericórdias, meu Deus, lendo a Tua palavra, meditando, Senhor, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é maravilhoso em perdoar, amoroso para com o ser humano, a sua criação, meu Pai. Ezequias ali orou e o Senhor curou aquela chaga dele, acrescentou alguns anos para que ele ordenasse o seu reino, a sua casa. É claro, Pai, que o reino eterno, o paraíso, é muito melhor do que esta vida. Nós não podemos nem imaginar. Mas é necessário, Senhor, nós colocarmos em ordem a nossa casa, Pai, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Ó Santo Eterno Deus, aquele que nos ouve agora, entra, Senhor, no coração dele, visita a alma, Senhor, e como o coração, que é o centro das emoções, é o lugar onde se armazena tantas coisas, Pai. Ó Senhor, que o Senhor Jesus entre agora nesse coração, carente, necessitado de uma bênção, de uma cura divina, e que o Senhor Jesus faça morada, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ordenar, venha levar meu Deus, pelo caminho reto, o caminho santo, e sejam libertos pelo sangue de Jesus. Sejam os seus pecados perdoados
pelo Senhor Jesus. E que eles, uma vez a casa ordenada, eles aguardem, Pai, a chamada do Senhor Jesus, que pode ser para qualquer um de nós, ou o arrebatamento de uma igreja que nós fazemos parte e ansiamos pela volta nossa para a eternidade, para o paraíso, porque de lá saímos, de lá nós retornaremos, Pai. Oramos assim agradecidos pela Tua bendita palavra. Oramos assim e pedimos, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.